Boas, pessoal! Tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa, aqui diretamente de Leiria, e hoje aqui com o Luiz Machado. Luiz, tudo bem? Gosto. Tranquilo? Muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Olha lá, pessoal, hoje o desafio aqui meu e do Luiz é falar para você, explicar um pouquinho como é que está o mercado hoje aqui em Portugal. É você que pensa comprar um imóvel aqui em Portugal, né? Então, como é que está o mercado? Um mercado diferente do que estava antes da pandemia, antes da guerra. Muita gente pergunta por que o preço não fica parado ou para de subir. Como é que está isso agora e como é que pode impactar na sua compra do seu imóvel aqui em Portugal? O Luiz é diretor aqui da KW Elite e é especialista no assunto, então desafiei para trocarmos aqui uma ideia, tá? Luiz, vamos lá. Pós-pandemia, guerra, todo mundo achava que o preço ia estabilizar ou não ia subir mais. A verdade é que para alguns lugares parou de subir, mas outros continuam subindo. Como é que isso impacta no nosso cliente comprador que vem do Brasil e quer comprar? O que é que você acha que vai acontecer? Claro que ninguém tem bola de cristal, mas mais ou menos o que pode acontecer esse ano ainda? É uma muito boa questão e é uma muito boa questão pelo seguinte. Primeiro de tudo, nós temos que compreender o que é que faz afetar o valor de um bem, seja ele um imóvel, seja outro bem qualquer. E, portanto, tem sempre a ver com a lei da oferta e da procura. E aquilo que aconteceu há uns tempos atrás, em setembro, mais ou menos, de 2022, foi uma subida significativa das taxas de juros para combater a inflação. E com essa subida das taxas de juros, aquilo que aconteceu é que houve, obviamente, uma retração do número de clientes compradores ativos no mercado. Sim. E por causa disso imaginava-se que, baixando a procura, que os preços dos imóveis eventualmente pudessem descer. E até pelas dificuldades do facto das pessoas, as taxas de juros terem subido, as prestações poderem ter subirem e, portanto, que houvesse uma maior oferta. De facto, da parte da oferta não foi isso que aconteceu, claro. Porque, inclusivamente, há menos oferta do que havia em 2022. Há menos imóveis no mercado que havia em 2022 e, portanto, aquilo que aconteceu na realidade foi, por um lado, construção nova abrandou. Poucas. Portanto, só aqueles construtores que já tinham licenças a pagamento é que decidiram, ou que já estavam em construção, é que decidiram avançar. Os outros refriaram e, portanto, estão a aguardar, eventualmente, melhores tempos, até porque, por causa da inflação também e da guerra, os preços dos materiais subiram. Sim, as commodities sobem, os materiais sobem. Exatamente. E, portanto, por outro lado, aqueles clientes vendedores que estavam confiantes, que a economia estava boa e que estavam a pensar fazer um upsizing, portanto passar para um imóvel maior, vender um apartamento, a passar para uma moradia, estavam já na altura com dificuldades de encontrar, porque havia poucos imóveis no mercado e, portanto, com a subida das taxas de juros, se recorressem a financiamento, obviamente que tinham aqui um desafio, porque aquele valor que tinham de prestação já não permitia comprar, claro, aquele tipo de imóveis e, portanto, acabaram por sair do mercado. E ao sair do mercado, obviamente que baixou a oferta e os preços contrabalançaram e, portanto, aquilo que se sente hoje em dia é que continua a subir os valores, mas de forma muito mais ligeira do que aquilo que acontecia. É o que eu sinto. Comparativamente com o que aconteceu em 2020, com a pandemia, eu lembro que fazia as lives, as pessoas no Brasil perguntavam muito, André, agora com a pandemia, o mundo parado, os preços vão cair agora? Não caiu. Veio a guerra, não caiu. Então, eu acho que, como nós falamos agora, a lei da procura e da oferta, se você não tem tantas construções, é natural que os preços agora, em princípio, não vão... Estabilizar, subir ligeiramente. Agora, quando nós falamos, porque no Brasil existe a construção em si é diferente, o mercado em si é diferente, e há uma série de pré-conceitos que o brasileiro tem em relação aos imóveis em Portugal. E é bacana nós falarmos com uma empresa tão sólida como a KW, porque a oferta de imóveis de vocês é gigante, desde terrenos pequenos até imóveis de milhões, né? Essa ideia que o brasileiro tem de que só existe imóvel antigo, velho em Portugal, vem um pouquinho da ideia da Europa, da velha Europa, etc. Né? Portugal, eu estou aqui há 20 anos, desde que eu cheguei aqui, mudou imenso a construção, uma coisa louca. E nos últimos 5 anos,
nós sentimos que existe até um padrão mais americanizado, brasileirado de construção, construtores atentos ao mercado brasileiro, fazendo churrasqueira, fazendo área gourmet e etc. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Aquilo que se sentiu com já há 15 anos para cá, um forte investimento estrangeiro. Já dizia o nosso primeiro-ministro na altura, que era presidente da Câmara de Lisboa, que este fenómeno iria acontecer e que o facto de haver um muito maior turismo para Portugal, que teve a ver com os problemas que houveram no norte de África com a parte árabe do petróleo, das guerras e tudo isso, que fez com que a Europa passasse a ser novamente um destino turístico muito interessante. E, portanto, aquilo que se sentiu foi que Portugal ficou muito mais exposto, quer à Europa, quer aos Estados Unidos, quer inclusivamente ao Brasil, e por conseguinte começou a haver um investimento estrangeiro em Portugal muito grande, que se modificou completamente o panorama da construção em Portugal. E, portanto, começou a haver também uma competição forte, e quando há competição, claro, obviamente que os construtores começaram-se a adaptar e a ajustar ao tipo de clientes que tinham, e aquilo que se sente hoje em dia é que nas principais cidades, no centro, temos imóveis, obviamente, de valores muito mais elevados e, por conseguinte, obviamente, que os acabamentos e tudo mais tem que ser pensado para este tipo de cliente. No entanto, nota-se também nas periferias, e Leiria não é exceção a esta situação, começa-se a sentir uma procura muito grande por parte de clientes estrangeiros, o que não era propriamente normal há uns tempos atrás. É verdade, é verdade. E Leiria muito, o brasileiro está descobrindo Leiria com uma força gigante. É porque o Brasil sempre olhou para a Europa, o brasileiro sabe disso. Portugal não era um destino para o brasileiro. Por uma certa questão histórica, aquela história do ouro, ainda bem que já passou isso. E que, então, Europa o que era? Era Paris, Madrid, né? Londres, né? Roma, e de repente se redescobre Portugal. Agora, última pergunta para você nos ajudar aqui. Quando nós temos um cliente comprador brasileiro, obviamente que existe por parte, vamos falar de empréstimo bancário, existe por parte dos bancos um olhar diferente, porque da onde vem esse rendimento, né? Quem é essa pessoa, né? Ela muitas vezes ele é só brasileiro, não é europeu também, né? Como é que você enxerga com essa subida da taxa de juros, né? Como é que você enxerga que provavelmente os bancos vão começar a observar o estrangeiro, o rendimento de fora melhor, pior, diferente? Como é que você vê isso? Eu acho que há aqui, ainda hoje, estava a analisar essa situação, porque estava a pensar falar e fazer um vídeo sobre isso. Está a acontecer um fenómeno interessante, entre aspas, por causa desta subida das taxas de juro e por causa das medidas que o Governo tomou para, de alguma forma, suavizar essa questão, que permite que, basicamente, que as pessoas possam trocar de banco sem pagar aquelas taxas que pagavam de antes. Isto fez um fenómeno interessante, que é uma oportunidade para vocês, que é, há uma grande competição neste momento pelos spreads. Exatamente. E isso fez com que, por exemplo, neste momento já seja possível encontrar-se spreads ali a 0,7. Obviamente que o spread, a margem de lucro do banco, tem sempre a ver com o risco que está associado ao banco emprestar aquele dinheiro. Portanto, eu penso que é uma oportunidade para muitos de vocês, nesta fase, porque os bancos ganham dinheiro a emprestar dinheiro. Claro. E, por conseguinte, os bancos têm liquidez e têm muita vontade de continuar a ganhar dinheiro e com isso vão ter que emprestar dinheiro. E, por conseguinte, obviamente que é importante para quem está desse lado a pensar, a contrair o empréstimo, que dê o máximo de garantias ao banco. Claro. É esta a solução para a questão. Quanto mais documentação, quanto mais provas... Quanto mais entrada, eu digo isso para eles. Pensa assim, o banco, você está meio que sócio do banco, não é? Sim. Quanto mais, se você der 30%, ok,
se você der 40, 50, É um risco. o Quanto risco menor vai for o diminuindo. risco do banco, quanto menor for o risco do banco, melhores condições vocês vão ter na parte do vosso empréstimo e, por outro lado, maior facilidade. Exatamente, uma aprovação, uma resposta mais rápida, né? Ou então mais certa. Tá? Agora, lógico que o próprio banco ele vai enxergar de forma diferente os mesmos clientes. Se você é português e brasileiro, pode vir a conseguir 20% de entrada. Mas não quer dizer que se você pode dar 20, você deva dar 20. Se você quiser uma aprovação mais rápida, mais qualificada, E com dê um melhores pouco condições. mais. Melhores condições, E com melhores exatamente. condições. Porque tem a ver com o risco O bancário. risco bancário. Quanto maior for o risco para a parte do banco, maior depois será a margem de lucro do banco, até ao ponto em que o risco é tão alto, ou assim considera o banco que o risco é tão alto, que o banco não vai emprestar. Portanto, a questão de ser um estrangeiro, automaticamente na cabeça do banco, se assim se pode dizer, o risco aumenta, porque existe a possibilidade daquela pessoa sair de Portugal e ir Exatamente. para o seu estado natal. E, por conseguinte, na cabeça do banco, isso é um risco maior. Se é um risco maior, então nós queremos uma participação maior para podermos emprestar. Mas isso até pode ser uma coisa boa, porque se calhar é um esforço inicial maior, mas depois a seguir é compensado no médio e longo prazo, porque a prestação e aquilo que vamos pagar é muito menor. Exatamente. Por falar em mais alto, você é alto, meu. Você jogava basquete. Eu jogava basquete. Conta essa história em relação ao Brasil. Isso. Então, há 30 quilos atrás, mais ou menos. Há 30 quilos atrás eu era jogador da Seleção Nacional Portuguesa e nós, na preparação da Seleção Brasileira para os Jogos Olímpicos, fui 2 vezes fazer o tour com a Seleção Brasileira e, portanto, passámos de 2 em 2 dias. 1998, acho. 98. Escreva aqui, quem é que sabe quem era a equipe da Seleção Brasileira em 98? Escreva aqui nos comentários, vamos ver. E aí? Vamos lá ver se ainda encontra alguém conhecido que vê este vídeo. E então, nós de 2 em 2 dias jogávamos em cidades diferentes, jogos de apresentação, jogos amigáveis que não eram assim tão amigáveis, e foi muitíssimo interessante. Vocês têm um país maravilhoso, completamente diferente de também estado enorme, né? para estado, parece quase Brasis. Vários, né? Vários Brasis. Há muitos Brasis e isso é muito interessante. E gostou do Brasil? Gostou de lá? Não, gosto imenso das pessoas. Ponto 1. Vocês têm aquele jeito de falar e de receber as pessoas, que os portugueses são mais fechados, mais... Mas isso é bom, também é bom. Um sorriso. Depois há um equilíbrio, né? É fantástico. A gente sente aqui também um certo equilíbrio, né? E eu acho que se vão dar muitíssimo bem. Vocês também vão gostar de Portugal. É mais pequenino, mas ao mesmo tempo tem coisas maravilhosas. É verdade, é verdade. Bom, pessoal, curtiu? Deixa aqui embaixo o comentário. Não esqueça, se você sabe quem era a seleção do Brasil em 98, põe aqui embaixo toda a seleção. Vamos ver se eles encontram no Google. Isso. É mais fácil, faz um copy-paste. Luiz, brigadão. Obrigado. Tá? E vai vir mais vídeo no canal. Um abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.